Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Nesse momento vamos ouvir o prelúdio, um momento de consagração, de oração. Deus chama o seu povo para adorar. Nesse início de adoração, peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 110. Salmo de Davi, Salmo de número 110. Eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos a leitura alternada desse texto. Salmo de Davi, Salmo de número 110. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Apresenta-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Oremos. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, nos chegamos a Ti com temor e tremor, na certeza que o Senhor requer de nós santidade. E nisso, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Se desobedecemos e sabemos que desobedecemos, no olhar, no desejar, no falar, no pensar, é ao Senhor que nós recorremos, meu Deus, e é ao Senhor que pedimos perdão. Entendendo que para chegarmos ao Senhor, o Senhor requer santidade do seu povo. Nesse momento em que estamos iniciando o culto a Ti, nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda em nossas orações, nos ajuda a abrir a boca para louvar o Senhor. Nos ajuda, Senhor, através da mensagem Tua, que os nossos corações, meu Deus, possam receber a Tua mensagem
assim como a nossa mente possa entender dela e que todos nós venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. Nos ajuda, Pai, ser com o teu povo. É que nós te pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos entoar o hino 14, que tem por nome Louvor. Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus é tanto, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. O Senhor nos chama para confessar os nossos pecados. Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, onde faremos a leitura do versículo 1 ao 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E também o capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, eu farei a leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado.
mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amados, nós sabemos que somos pecadores, que temos pecado contra o Senhor. E esse é o momento do culto em que nos colocamos diante de Deus e pedimos perdão, sabendo que Cristo nos perdoa. E com essa certeza, nós iremos fazer uma leitura, uma oração silenciosa, e depois de alguns instantes eu vou pedir ao presbítero Almir que rompa o silêncio e ore agradecendo ao Senhor Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Santo e bendito Deus, Pai de glória, justo juiz, louvamos, ó Pai, o teu nome. Senhor, como Abacuque, em seus dias contemplava toda sorte de pecado que era praticado na presença do Senhor, e ele, que era também um pecador, tinha a sua alma incomodada e se revoltava face ao pecado que o povo de Deus cometia. Não conseguimos sequer, ó Pai, imaginar o quanto o Deus Santo se revolta, ó Pai, com o pecado que temos cometido. Pai Santo, e diante de Abacuque estava uma verdade, que Deus haveria de aplicar juízo. E essas palavras são colocadas e o profeta tem que ouvir que Deus haveria de manifestar juízo. Também estamos diante da verdade, ó Pai, de que um dia o Senhor haverá de fazer juízo e julgar toda palavra frívola, todo pecado que foi cometido, ó Pai, há de ser apresentado e o Senhor haverá de julgar. Diante de uma verdade tão solene, ó Pai, nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, muda os nossos corações. Como o salmista, cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito, ó Pai, que seja afeito à Tua palavra e não tão enamorado com as coisas do presente século. Tem misericórdia, Senhor, transforma os nossos corações de forma tal que haja da nossa parte o desejo de andar em santidade e retidão, cientes de que um dia haverá um juízo, mas também para não ofender o Deus Santo diante do qual nós estamos. Pai Santo, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, nós clamamos. Mas também dá-nos, ó Pai, como essa verdade foi colocada diante do profeta Abacuque, a certeza de que um dia o Senhor há de julgar. Não tire isso, mude e transforme os nossos corações quanto à impiedade e iniquidade que há nele, mas não tira de nós, ó Pai, a verdade de que um dia haveremos de nos apresentar diante do justo juiz. Que essa verdade também nos faça, ó Pai, mudar de direção, ter as nossas vidas transformadas, ó Pai. Precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor se volte favoravelmente, ó Pai. Tem misericórdia, muda e transforma a Tua igreja, e que nós possamos ter uma vida de piedade e santidade na Tua presença, que é comum àqueles que foram lavados e transformados, ó Pai, pelo Teu Evangelho, e que também, ó Pai, sabem de que haverá um juízo. Tem misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com a certeza do perdão dos nossos pecados, vamos entoar o hino de número 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai.
seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede as bênçãos, Deus, ó Pai de 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Essa é uma verdade, uma certeza que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Amém. Amados, durante os cultos, nós fazemos uma leitura alternada do texto. Terminamos Apocalipse no domingo passado e hoje vamos iniciar Mateus capítulo 1. Eu peço que os irmãos possam abrir e aqueles que encontrarem, por favor, se coloquem em pé para fazermos a leitura alternada de Mateus capítulo 1. Leitura alternada, Mateus, capítulo 1, todo o capítulo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, a Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Todos. Contudo, não a conheceu, enquanto ela deu a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações e os irmãos podem se assentar. Nesse momento, nós iremos entoar o cântico de número 61, Ações de Graça. E você que veio preparado com o dízimo e a oferta, que durante o cântico possa vir até o gasofilácio e assim depositar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas colocados na Tua casa. Pai, te pedimos que estes dízimos e ofertas tenham sido colocados com alegria nos nossos corações e te pedimos, ó Pai, que o Senhor sonde aos nossos corações, a fim de que possamos dar com alegria e não com espírito de troca, ó Pai. Te dando porque ao Senhor tudo pertence, ó Pai. Nada podemos fazer do que espírito de troca contigo, meu Deus. Ó Pai, nós te pedimos que esses recursos sejam utilizados com sabedoria, ó Pai, pelo conselho desta igreja, pelo tesoureiro, demais irmãos que mantêm. Ó Senhor, abençoa cada um deles, Senhor, para que possam fazer da melhor maneira possível, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós choramos. Amém. Vamos ficar em pé, aqueles que podem continuar louvando o Senhor. Deus Supremo soberano em glória,
soberano em glória. És incomparável, maravilhoso, em tua formosura. És incomparável, maravilhoso, em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida. Exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida. Exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, meus lábios te louvam.
tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Poder assentar. Cada instante contigo, Senhor.
Boa noite. Som. Nós vamos orar ainda, nesse instante, suplicando a bênção do Senhor. Vamos orar suplicando a bênção do Senhor. Em intercessão, ações e graças. Curve sua fronte e nós vamos estar em oração neste momento. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante do Senhor com a consciência de que nós não temos nada para te oferecer de nós mesmos, porque somos pecadores, frágeis. Sabemos, Pai, que somente pelos méritos de Cristo nós podemos adentrar confiadamente junto ao trono da Tua graça. E nós, neste instante, nos colocamos como igreja do Senhor, ó Pai, para suplicar a respeito das nossas lutas, mas também para agradecermos ao Senhor por tantas bênçãos, pelo Teu cuidado. Pai, te rendemos graças pelo privilégio que temos, Pai, do ajuntamento solene. Rendemos graças pela salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, pela liberdade de culto que nós temos. Podemos cultuar o Senhor com portas abertas. Te rendemos graças, Pai, pelo pão de cada dia. Até pelas lutas nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem propósitos em todas as coisas e certamente o Senhor nos aproxima cada vez mais do Senhor, mesmo em meio às lutas. Ó Deus, te agradecemos, Pai, pelo tempo em que esta igreja passou neste local. Ó Deus, e te agradecemos pela construção do novo templo. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus que tem propósitos em tudo, no tempo em que passamos aqui, certamente no tempo em que passaremos naquele novo local, certamente até a volta do Senhor. Pai, nós pedimos, Pai, nesse instante também, a Tua bênção sobre o Teu povo. O Senhor conhece cada coração que adentrou neste lugar. O Senhor conhece as lutas, as mágoas, as dificuldades, Pai. E o Senhor é poderoso, Pai, para sanar a dor de cada um, os anseios. O Senhor é um Deus que se importa com a luta de cada um aqui. O Senhor é um Deus que tem todas as coisas na palma da Tua mão. O Senhor controla, governa, dirige tudo o que ocorre. Ó Pai, e certamente, Pai, nenhuma lágrima dos Teus filhos é derramada sem que o Senhor tenha conhecimento e propósito. Por isso colocamos diante do Senhor. O Senhor conhece, Pai. Pai, nós queremos especificar algumas lutas. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre a vida de nossa irmã Dona Joselina. Pedimos também sobre a nossa irmã Dona Gessília, sobre Dona Proserpina, servas do Senhor que têm passado lutas na área da saúde. Sustenta as Tuas filhas. Colocamos diante do Senhor também nossa irmã Marluce. Pedimos também, Pai, a Tua bênção sobre a vida da Gleice também. Colocamos diante do Senhor a vida do presbítero Edson, do presbítero Emerson. Teus servos, Pai, que
tem enfrentado lutas e o Senhor conhece, a tua igreja tem orado, tem pedido ao Senhor, e nós continuamos, junto com os nossos irmãos, suplicando a Ti a Tua boa mão, Senhor, o alívio, ó Pai, destas lutas. Pai, colocamos diante do Senhor também Vitória, prima de Samara. Ó Deus, põe Tua boa mão sobre a sua vida, tem misericórdia, Pai, dá sabedoria aos médicos. Pedimos Tua bênção sobre o meu primo, pequeno Heitor, também, dando plena recuperação. Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor o livrou da morte. Ó Deus, e pedimos a Tua bênção para que haja plena recuperação na vida dele. Pai, nós colocamos diante do Senhor também nossos irmãos que porventura estão frios espiritualmente. O Senhor conhece quem são, nós não conhecemos o coração. Tantas vezes, ó Pai, os Teus filhos passam por momentos difíceis na sua fé, em que externamente até estão ativos, praticando, vindo à igreja e externamente vivendo uma vida que não conseguimos identificar a luta interior. Mas o Senhor conhece e pedimos que o Senhor desperte, Pai. Nós queremos suplicar que sejamos encontrados, ó Deus, fiéis, como igreja que vive o Evangelho. E pedimos que estes nossos irmãos não fiquem para trás, que não se apartem do Evangelho diante das lutas, mas que o Senhor os desperte, que o Senhor abençoe o coração e que eles voltem-se cada vez mais para o Senhor, buscando refúgio, abrigo, alento na Tua presença, ó Deus. Pedimos assim, Pai, mas também pedimos por aqueles que já se apartaram, já não estão em nosso meio, que outrora estiveram aqui. O Senhor conhece cada um deles também. E pedimos, Pai, que o Senhor os restaure, que o Senhor traga-os de volta, faze-os, Pai, sentir saudade da Tua casa, do ajuntamento solene. Ó Deus, em alguns casos, certamente, somente o peso da Tua mão para fazer-os despertar. E se é esse o caminho, Pai, nós pedimos que o Senhor o faça sentir que longe do Senhor não existe alegria, que não existe alento, que não existe refúgio, não existe abrigo, mas que eles percebam, ó Pai, que o mundo é o pior lugar para um filho do Senhor. E voltem-se para o Senhor, que é rico em perdoar. Tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos assim, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos dar sequência na exposição de Gênesis, e agora no capítulo 10. Gênesis 10. Na última exposição, nós fizemos a exposição da genealogia em si, mas nós mencionamos que há um trecho em que nós iríamos dar uma ênfase, que era dos versículos 8 ao 12, porque há aqui um aspecto teológico profundo e que ecoa por toda a Escritura. Então nós vamos dar uma ênfase nesses versículos 8 ao 12. Nós não vamos ler todo o capítulo, leremos apenas dos versículos 8 ao 12. Gênesis 10, versículos 8 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Cuxo gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Até aqui, versículo 12, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor, por misericórdia, fale ao nosso coração. Nós não temos, ó Pai, condições de falar ao coração, de transformar vidas, de
com discurso, com retórica, mesmo com a mais bela explicação, nós não conseguimos falar o coração, mas nós cremos que o teu Santo Espírito, ministro interno, pode aplicar essa palavra no meu coração, no coração dos meus irmãos nesta noite. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. Desperta-nos, Pai, para entender a tua palavra, para pôr em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, porque pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual será a memória do seu filho a respeito do domingo? Quando o seu filho crescer, chegar à idade da razão, ele vai dizer assim: dia de domingo, era uma alegria, porque todo domingo eu ia para a casa da minha avó. Ou então, não, porque depois do culto eu ia para uma pizzaria. Domingo era encontro marcado, uma maravilha. Ou outras coisas, não, é porque dia de domingo a gente fazia isso ou aquilo. Qual é o seu maior deleite no dia do Senhor? Ou pense mais. Qual é o tipo de música que você mais gosta, que mais deleita o seu coração, que faz você sentir alegria? Ou que, olha, quando eu estou angustiado, eu toco esse tipo de música? Aquele cantor. Qual é o tipo de série, jovem, que mais você gosta? Qual é o tipo de cena que mais chama a atenção e você quer continuar assistindo em séries ou filmes? Qual é o tipo de livro? Que livro encanta o seu coração? Pense na seguinte perspectiva. Quais têm sido os maiores prazeres que deleitam a tua alma? Ou ainda de modo mais genérico, a alma dos crentes do nosso tempo? Quais têm sido os detalhes deste mundo caído que mais têm chamado a atenção dos nossos olhos? Irmãos, nós normalmente perdemos de vista a grande batalha que a igreja vive. A igreja vive numa batalha em que há um inimigo feroz, com um exército terrível, poderoso, tentando atacar o coração da igreja, tentando apartar o povo de Deus da verdade, se opondo contra tudo e que tenha qualquer aparência de Deus, da palavra, da pessoa de Cristo. Mas ao invés de nos afastarmos daquilo que nos afasta de Deus, nós muitas vezes nos aproximamos, apreciamos, nos deleitamos e, sem perceber, damos ainda combustível para um mundo que vive na contramão da vontade de Deus. Somos nós aqueles que bancam, ao invés de sermos aqueles que se opõem a prazeres equivocados. Gênesis 3:15 fala a respeito do início desta batalha. A batalha do descendente da mulher, que é Cristo, e ali era uma profecia a respeito de Cristo, contra a antiga serpente, o dragão, que Apocalipse fala, que é diabo, Satanás, e as suas hostes, e os seus súditos, que perseguem não só o descendente, mas todos aqueles que confessam este descendente, que confessam a Cristo. E nós vamos percebendo essa batalha nas Escrituras. Nós já temos visto nessa exposição de Gênesis. Logo após esta promessa, capítulo 4, nós temos Caim e Abel, e Caim se colocando como descendente da serpente, atentando contra Abel, que é descendente da mulher, alguém que tinha a fé no Messias, o Senhor Jesus Cristo. E nesse reino parasita, que não produz nada, mas corrói, tenta permear-se dentro do reino do Senhor, nós temos que crentes, por vezes, se alimentam e se deleitam naquilo que deveria ser objeto de desprezo da parte de Deus.
da parte do povo de Deus. O Salmo 15 fala sobre isso. Quando ele fala, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, a ideia é, aqueles que desprezam, aqueles a quem Deus despreza. O íntegro é aquele que olha para aqueles a quem Deus reprova e reprova eles, ao invés de se alimentar daquilo que eles fazem. Aí, esse reino parasita que não constrói nada, vai corroendo, sugando, deturpando a palavra de Deus, tentando desviar os passos da igreja, desviar os olhos da cruz de Cristo. E sentindo-se seduzido por este reino, muitos crentes caem em pecados terríveis. Esse reino aparenta ser maior, porque a porta é estreita. Então, esse império parasita de Satanás aparenta ser maior do que o povo de Deus. Mas em toda a história, mesmo sendo minoria em número, nós temos a garantia de um Deus que vai ao lado do seu povo, de um Deus que sustenta a sua igreja, e de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas, tantas vezes, nós preferimos a porta larga. Tantas vezes nós decidimos firmemente se contaminar com as finas iguarias do rei. É assim, meus irmãos, que olhando para Nimrod, que é um parêntese nessa tábua das nações que já vimos na última vez que fizemos a exposição, é um parêntese a respeito de quem foi Nimrod. Ao invés de traçar apenas a genealogia, ele abre esse parêntese e traz também a abertura para aquilo que seria a Torre de Babel. E aqui eu já vou adiantar um aspecto que falaremos na próxima exposição, Torre de Babilônia. Babel é uma opção de tradução, porque Babel é a mesma Babilônia. No texto hebraico, quando você lê Babel, pode ler Babilônia da mesma forma. Sendo assim, Moisés que é quem escreve o livro de Gênesis, vai trazer a importância deste reino, ou deste rei, deste tipo de rei, deste projeto de anticristo, que já está ali, embrionariamente sendo ensinado na progressão da revelação das Escrituras. Nimrod, ele é descendente de Cã. Lembre-se da maldição de Noé, apontando para a diferença entre as descendências, diferença entre povo de Deus e povo que é inimigo de Deus, e que, ao mesmo tempo, é inimigo do povo de Deus. E aqui está o nascedouro desse tipo de reinado, de um reinado que rejeita o governo divino, que despreza as leis de Deus. E assim, por exemplo, temos o Salmo 2, quando fala que os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, conspiram contra o Senhor. É assim, esse princípio que é ensinado aqui no texto de Nimrod, tenta implantar uma falsa soberania do mundo, ou do império das trevas sobre o mundo, como se o mundo pertencesse a Satanás, e não pertence, e em uma completa oposição ao povo de Deus e ao reinado de Deus sobre todas as coisas. Sendo assim, nós vamos olhar para esse texto, como diz o tema, as crianças que estão anotando, o paradigma de um reino parasita, ou aspectos, crianças que estão anotando, características do reino de Satanás, característica do reino das trevas. Primeiro aspecto que nós vamos destacar no texto é que um reino parasita, o reino das trevas, ele é fundamentado na rebelião. E de onde é que a gente vai vendo isso no texto? O texto começa apenas citando o nome de Nimrod. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí a dizer-se como Nimrod, poderoso caçador.
diante do Senhor. Irmãos, em lendas judaicas, Nimrod era um protótipo de alguém que era rebelde contra Deus. Era colocado como alguém que tentava fazer com que o povo de Deus também se rebelasse contra o próprio Deus. E apesar de serem lendas, isto mostra como o povo de Deus enxergava as nações das quais Nimrod era fundador. As nações das quais Nimrod era fundador, foi o fundador, tinha o ímpeto de rebelar-se contra a vontade de Deus e contra o povo de Deus. E é interessante também outro aspecto que você vai ver já em Gênesis, antes mesmo de Gênesis 10, aspectos ligados aos nomes. Por exemplo, o nome dado por Adão a Eva primeiro foi varoa, porque do varão foi tirado. Depois dá o nome de Eva, porque foi a mãe de todos os seres humanos. Nomes têm significados. Abel significava sopro, passageiro, rápido, como rápida foi sua vida. Nimrod literalmente significa rebelar-se, ou nós iremos nos rebelar. É uma outra opção de tradução do nome de Nimrod. Nós iremos nos rebelar. Isso vai apontar, inclusive, para a rebelião da Torre de Babel contra a vontade de Deus. Mostrando que não só o próprio Nimrod, mas como as cidades que ele fundou tinham o ímpeto de rebelar-se contra Deus, contra a vontade de Deus. Eram reinos caracterizados pela impulsão de rebelião contra o Deus verdadeiro. Veja também Nínive. Nínive também era assim. Ou a própria Babilônia, como acabamos de mencionar. Irmãos, como o descendente da serpente que tenta ferir o calcanhar do descendente da mulher, assim inicia o coração deste homem chamado Nimrod, alguém querendo se rebelar contra o reinado do filho. E esta rebelião apontando para ele como sendo o chefe desta rebelião. Mais uma vez repito, não perca de vista, isso aponta diretamente para a pessoa do anticristo. O texto vai falar que ele era poderoso caçador. A palavra traduzida por poderoso pode ser traduzida por herói, guerreiro, viril, grande. E, curiosamente, é a mesma raiz do nome Gabriel, que tem essa ideia de poder de Deus, alguém fortalecido pelo Senhor. É apenas a raiz da palavra usada aqui para dizer poderoso caçador. E a menção a esta ideia um pouco antes do dilúvio, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Nós já mencionamos sobre isso. Quando o povo de Deus se relacionou em casamento misto, e o resultado era homens poderosos ou valentes, varões de renome na antiguidade, homens cruéis, homens inimigos de Deus. E além do aspecto de ter sido citado lá, é também lembrado como a própria Babilônia cresceu ou foi construída com esse ímpeto de poder. Olhe também o aspecto da rebelião, ligado ao capítulo 9, quando Deus dá a Noé, volte algumas páginas, a ordem. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ideia era: semeiem-se pela terra, espalhem-se, povoem, dominem a criação. Mas perceba que há um aspecto importante em destacar a rebelião, porque se a ordem divina era de espalhar, a ideia de Nimrod era de ser poderoso,
de fixar locais em que o seu poderio fosse demonstrado em rebelião à vontade de Deus de espalhar. E foi assim com Babel, por exemplo. Eles queriam, ao invés de espalhar, se reunir contra a vontade de Deus. Veja, meus irmãos, nós temos que o ímpeto de rebelião de Nimrod, criando essas cidades, cidades que na antiguidade eram sinônimos de lugar de refúgio, lugar seguro, era na verdade um lugar de perversão. Os reinos fundados por Nimrod apontavam para esse aspecto de rebelião contra a vontade de Deus, de tal modo que ecoou nas gerações destas cidades. Deixa-me ler alguns textos das Escrituras. 2 Reis, capítulo 18, versículos 28 a 35, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vai falar sobre o rei Senaqueribe, da Assíria. Dizendo, versículo 28, então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Lembre-se que o rei Ezequias reinava em Judá, e o rei Senaqueribe sitiou Jerusalém, e o povo estava com muito medo, porque ele sitiou para fazer o povo passar fome e se entregar, ou mesmo o povo não desistindo, invadir Jerusalém. E aí o texto vai dizer que Rabsaque, um dos oficiais, se colocou em pé e começou a falar em língua judaica para o povo entender, para o povo ficar com mais medo ainda, dizendo: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Quem é o vosso Deus? Quem é o Senhor? Os reinos fundados por Nimrod, baseados na rebelião contra o Deus vivo, e ainda a afronta tão grande a ponto de falar do Deus da aliança. Senhor, em caixa alta aí: quem é Jeová? Cantamos aqui: não há outro Deus como Jeová. Quem é esse Jeová? Quem é Jeová que pode livrar vocês das minhas mãos? Disse esse rei da Assíria. Lembre-se de outro texto mais curto: Nabucodonosor, rei da Babilônia, fundada por Nimrod. Nabucodonosor chega e diz: olha, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Daniel capítulo 3,
versículo 15. Quem é o Deus? Quem é esse Deus? Irmãos, é um paradigma de rebelião contra Deus. E esse paradigma não encerra aí. Se você se recordar, e nós vamos explorar um pouco mais esse aspecto no próximo sermão, se você se recordar, a Babel fundada por Nimrod é a mesma Babel do Apocalipse, que se levanta contra a igreja de Deus, que se levanta contra Cristo. E nós estamos aí, bebendo das suas fontes. Não estou dizendo que é pecado você ouvir uma música que não seja evangélica, ler um livro que não seja a Bíblia. Não é esse o aspecto. Mas o ponto é, será que temos filtrado aquilo que a Babilônia oferece para nós? Rebelião contra o Deus verdadeiro ou não? Estamos lá bebendo e bancando, sendo aqueles que patrocinam a imoralidade dos filmes, por exemplo. Primeiro aspecto é fundamentado na rebelião. Nós vamos nos rebelar. Deus falou, nós vamos fazer o contrário. Deus ensinou, não, o caminho é outro. Primeiro aspecto, as crianças que estão notando podem notar só uma palavrinha se quiser, rebelião. O império das trevas se rebela contra o Deus verdadeiro, contra a sua palavra, contra tudo aquilo que aponta para a pessoa de Cristo. Mas há um segundo aspecto no texto que nós vamos destacar. Ele é mantido pela opressão. O reverendo Hermstein, falando sobre Nínive, capital da Assíria, acabamos de mencionar o Senaqueribe, ele disse o seguinte: ela foi fundada por Nimrod, sendo constituída de grandes guerreiros e que normalmente tomavam os despojos dos seus inimigos vencidos para o seu adorno. Era um povo impiedoso e selvagem. Os ninivitas eram também orgulhosos e independentes. Esse é um aspecto que vamos falar mais à frente. A julgar pelo texto de Jonas 4:11, que diz haver mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Estima-se que a população de Nínive fosse cerca de 600 mil. E aí ele faz uma citação do Schutz, que é um historiador do Antigo Testamento, que diz: do ponto de vista humano, a Assíria era o último lugar onde um israelita gostaria de dirigir-se em aventura missionária. Pense aí, o lugar mais terrível para alguém falar do nome de Deus, por causa do ímpeto de opressão, de maldade, malignidade desse povo. Isso me lembra um versículo bem simples que a maioria dos irmãos conhece. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estão eles ali. O império parasita, odeia os crentes, e você está se deleitando na zombaria com o evangelho, com a santidade, com a justiça. Mas são estes os primeiros a baterem a porta na hora de prender um crente. Na hora de... a notícia... É muito comum. Pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Evangélico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São os primeiros. Mas nós estamos fazendo o quê? Ao invés de ser sal, ser luz, bebendo das suas fontes. Observe que há ênfase no texto. Volte lá para o texto de Gênesis. Ele fala: Nimrod começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador. Daí a dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Há uma repetição que
estilisticamente não era necessária para o entendimento. Bastava dizer uma vez, poderoso caçador, pronto. E já entendi. Mas ele faz questão, Moisés, de frisar esse aspecto. E essa ideia de poderoso caçador ou valente, como pode ser também traduzido, é um contraponto. Se ele pega e mostra Noé como sendo justo entre os seus contemporâneos, aqui agora ele mostra Nimrod, poderoso caçador entre os seus contemporâneos. Caçador de quê? De animais? Não. Não era poderoso caçador de animais, infelizmente. O Palmer Robertson, ele vai dizer o seguinte: a primeira vez que é citado nas Escrituras, Nimrod aparece como um construtor de cidades, podendo a descrição de Nimrod de valente caçador referir-se a caçadas, a opressão do povo que foi trazido sob seu domínio e escravizado às suas ambições. A ideia era poderoso caçador de gente. Alguém que saía dentre os povos para caçar gente. Caçar como se caça animais mesmo. Com arco, flecha, cordas e detalhes terríveis que ainda vamos mencionar. Ele continua, Palmer Robertson, dizendo: deve-se ter em mente que Abacuque já havia feito alusão ao problema moral surgido em sua mente pelo prospecto dos babilônicos, arrastando gente com as suas redes de arrasto. Uma prática ilustrada para inscrições contemporâneas dos babilônicos. Ele vai mostrar, olha, Abacuque fez umas menções sobre como esse povo é terrível. Aprendeu com Nimrod, seu precursor, seu fundador. A ideia desses povos era de caçar ou com redes mesmo, como se pesca um peixe ou algum animal no meio do mato, ou mesmo ganchos que eram colocados ou no beiço inferior ou nos narizes dos seus caçados e eram arrastados de modo cruel. Esse era o ímpeto de Nimrod, poderoso caçador. E aí você vai pensar, diante do Senhor, como assim diante do Senhor? Oh, que lindo! O seu ímpeto era tão terrível, a sua fama era tão grande, que surgiu um ditado entre as nações. Ah, aquele ali é um rei muito poderoso. É como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Virou um ditado. Mas esse ditado diante do Senhor não significa coisa boa. A ideia era... aliás, antes disso, não que... perceba como é o reino parasita. Você recebe dons da parte de Deus. E aqui eu estou falando do aspecto de saber arrebanhar pessoas para a sua ideia. Porque Nimrod não tinha como fazer isso sozinho. Ele não tinha como conquistar reinos, conquistar cidades sozinho. Era alguém que tinha habilidade em liderar, em arrebanhar e usar esses liderados para seus ímpetos terríveis. Assim é o império parasita. Ele usa dos dons que Deus dá para distorcer a verdade de Deus e fazer tudo ao seu bel prazer. E aí, voltando, Nimrod, o seu ímpeto de caça mostra como Deus vai soberanamente dotando homens com seus dons e talentos. E aqui eu paro e pergunto, como nós temos usado aquilo que o Senhor nos dá? Pense, por exemplo, quantos líderes, ainda antes de começar, mencionávamos sobre falsos líderes. Líderes que recebem mesmo todo este talento de conhecer, de unir pessoas em um propósito, em convencer pessoas, mas usam apenas para afrontar o Senhor e
nesta afronta, usa oprimindo almas. Ah, vem aqui, eu te dou, venha para minha igreja, que na minha igreja você vai ser próspero, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, você vai ter harmonia familiar. E se não há, é porque você é pecador, é porque você está sem fé. Aprisiona pessoas com o seu ímpeto equivocado. Meus irmãos, a ideia dessa palavra usada, valente caçador, ela era usada para a pessoa ou animal que tem um tipo de poder que ultrapassa a força comum. Assim menciona o Bruce Waltke. E diante do Senhor é uma menção da mesma forma como em direção, bater de frente. Faz ligação com nós vamos nos rebelar diante do Senhor. Como poderoso caçador que bate de frente contra o Senhor. Alguém com ímpeto de rebelião, de opressão. Historicamente, quem foi Nimrod? Na verdade, vários estudiosos tentam, na história antiga das culturas mesopotâmicas, achar o personagem Nimrod, talvez com algum nome similar ou com algum outro nome, de acordo com a cultura específica que eram dadas. Eu vou mencionar apenas para alguns que queiram se aprofundar um pouco mais. Alguns incluem alguns nomes: Ninhuta, o próprio Gilgamesh, do épico de Gilgamesh, que já mencionamos aqui quando falamos sobre o dilúvio. Ben-Hadad, Ninus e outros. Há também alguns pesquisadores que apontam para Sargon de Akkad como o possível Nimrod, porque foi esse Sargon de Akkad, a época em que ele viveu, foi a época áurea destes povos, Assíria, Egito e Nínive, Nínive e Babilônia, como o início desses reinos. Há também, irmãos, mitos entre os judeus, mitos antigos, até de que o próprio Nimrod havia jogado Abraão dentro de uma fornalha, ou mesmo um culto a uma deusa que seria a esposa de Nimrod. Há também um detalhe que eu acho que esse é interessante, é que ele era colocado como alguém lendário. Além de ter sido um personagem real, ele se tornou como uma lenda, como um protótipo a ser imitado pelos grandes reis destas nações. Como é que você quer ser? Eu quero ser como o rei Davi. Em Israel, talvez esse ímpeto era: olha, eu quero ser como o rei Davi. Alguém que conquistou nações e que expandiu o reino. Alguém segundo o coração de Deus. Não. Entre as nações pagãs, o alvo é ser alguém que se rebela contra a vontade de Deus. Ser alguém que oprime as nações, que conquista grandes reinos, que expande o seu império por mero prazer. E assim foi o modo como essas nações cresceram. O texto de Abacuque diz assim: por que fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, falando da Babilônia, ou dos caldeus. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque
porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Aqui é o trecho em que Abacuque vê a iniquidade do povo de Deus, recorre ao Senhor em oração, e aí Deus fala, vai ter uma solução. Eu vou permitir os caldeus invadindo Israel. E aí Abacuque começa a dizer, Senhor, os caldeus, esse povo é terrível. Esse povo pesca como se fosse peixes com anzol, arrastando pelo nariz. Esse povo arrasta nas suas redes e sai se regozijando, dando risada da miséria. Este é o coração deles. Ímpeto de opressão aos que se opõem ao seu senhorio. Isso não te lembra alguma coisa? Alguém que tem o desejo de oprimir quem se levanta contra o império das trevas. É como o mundo vê os crentes. Jesus disse, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós estamos nas bem-aventuranças, estudando pela manhã as bem-aventuranças. E a próxima é, bem-aventurados sois, ou bem-aventurados os perseguidos. Perdão. A segunda parte é, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas antes ele diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. O apóstolo Paulo fala a respeito dos que querem viver justo e piedosamente serão perseguidos. Assim é o império das trevas. E nós estamos como? Bebendo das coisas deles. Que legal. Das imoralidades. Das afrontas ao evangelho. Está aí a igreja, bebendo, patrocinando. Ímpeto de opressão aos que se opõem ao seu senhorio. Por fim, ele é conquistado com usurpação. A segunda palavra das crianças é opressão. Opressão. E a terceira é usurpação. Versículo 8 diz, Cuxo gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Há outra menção a Nimrod nas Escrituras, é a menção lá no livro das Crônicas, uma repetição desta genealogia. Lá ele não trata alguns aspectos que essa genealogia trata, mas ele repete a expressão que começou a ser poderoso na terra. A ideia, como já mencionamos, é de violência e de tirania. Calvino vai dizer que Nimrod é o primeiro autor da tirania. E ele disse assim, agora Moisés diz que Nimrod, como se esquecesse de que era homem, tomou posse de um posto de honra mais alto. Escolheu altivez sobre os homens como seu posto, e isso porque usurpava um governo como o governo divino sobre os homens. Isso nos ensina sobre liderança, irmãos. Pedro fala em sua carta, 1 Pedro 5, pastoreai o rebanho de quem? De Deus. Não por sorte da ganância, não como dominadores destes homens, mas como Deus quer, com humildade. Este é o ímpeto mostrado aqui, nessa simples expressão, como poderoso caçador diante do Senhor. Era alguém que estava querendo o posto que pertence ao Deus vivo, de soberano. E esse foi o ímpeto inicial dos grandes impérios. Impérios em que homens se colocavam como deuses, como intocáveis, usurpando o posto que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bruce Waltke vai dizer ainda assim, que assim como Caim, que construía cidade e colocava para sua própria glória, essa cidade vai ter o nome do meu filho.
Nimrod constrói cidades e levanta império para sua própria glória, ao invés de construir altares de adoração ao Senhor, Deus da aliança, como fizeram os servos de Deus. E aqui, nesse aspecto, Bruce Waltke ele vai mostrar que também há um contraste de Nimrod levantando, onde andava, levantava cidades para a sua própria glória, com oposição ao Senhor, com opressão àqueles que se levantam contra o seu reinado. E vai dizer, olha, Abraão por onde andava fazia o quê? Altares de adoração. Cultuava ao Senhor. Proclamava o nome do Deus verdadeiro. Ao invés de andar por aí experimentando as finas iguarias do rei, ande por aí adorando ao Senhor com a sua vida, proclamando o nome do Senhor. Porque enquanto isso, há um império terrível. Os irmãos, caminhando para o fim, lembre-se de que essas cidades, olha a lista, pelo menos algumas delas, Babel, aí ele foi para a Síria, edificou Nínive, e aí ele encerra e Calá, a grande cidade de Rezém. Os grandes inimigos de Deus na história. Grandes inimigos responsáveis por cativeiros mais doloridos de Israel. A Síria, levando o reino do norte, e a Babilônia, levando o reino do sul. Moisés estava já ali prefigurando e mostrando como se comportam aqueles que rejeitam o Senhor e rejeitam o seu ungido. E aí vem algumas perguntas diretas para nós. Como nós podemos nos afeiçoar a um reino parasita deste? Como? Como pode o povo de Deus dizer assim, eu quero voltar para o Egito? Ah, não, eu quero voltar para o Egito. Lá tem cebola, lá tem pepino. E aí eu repito mais uma vez lá em Daniel, lá na Babilônia. Ah, vamos experimentar essas finas iguarias. Irmãos, nós não podemos imitar os atos daqueles que afrontam o Deus verdadeiro, daqueles que se levantam contra o povo de Deus. E não é somente porque é uma batalha, é uma guerra, porque eu quero ganhar essa guerra, não é por isso somente. É porque as práticas desses povos são danosas à alma. Parece alegria, parece trazer contentamento, plena satisfação, mas no fundo são caminhos de morte. Caminhos de morte. Já mencionei aqui, e Deus, na sua infinita misericórdia, já até usou desses povos. Deus usou dos babilônicos para punir, para fazer o povo dele ser levado ao arrependimento. Mencionei hoje pela manhã que o cativeiro babilônico foi um dos instrumentos da vara de Deus que fez com que Israel abandonasse Baal. Não queira experimentar da Babilônia. Não queira experimentar do açoite, das redes que arrastam os cativos. Não queira experimentar dos ganchos. Apesar de que alguns que experimentaram para o arrependimento. E aí eu já mencionei em outra ocasião Manassés. Manassés foi levado com ganchos no nariz. Mas Deus, na sua misericórdia, usou e permitiu aquela tamanha maldade, crueldade e opressão para fazer com que Manassés se arrependesse e percebesse que na casa do Pai há verdadeira alegria, há sentido de vida. Não nos prazeres transitórios do pecado, como disse as Escrituras sobre Moisés. Ele preferiu ser tratado como filho da escrava de Israel do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Fuja desse reino parasita. Como nós podemos imitar os atos desses povos? Como podemos comer suas cebolas, desejar voltar
para de onde o Senhor nos arrancou. Fuja. Eles apresentam, esse reino parasita apresenta poderes que levam à morte, belezas que seduzem até o abismo, prazeres que se distanciam da verdadeira alegria que há no centro da vontade de Deus, amores que na verdade são meras paixões transitórias que distanciam o coração da razão que há nas Escrituras, na vontade de Deus. Mentiras, sofismas que parecem verdade, construções que parecem belas, mas que no fim são sepulcros caiados. Aparente vida, mas no fim, morte. Mas na presença do Senhor há segurança. Na presença do Senhor há intrepidez para se levantar contra este reino. 1 João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, que é Cristo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não perca de vista que esse império é seguido e segue Satanás. E a pergunta final é: quem é o seu rei? Quem é o seu governante? A quem você escolhe seguir? Josué fez essa pergunta. Escolhei hoje a quem seguisse. Se aos deuses que ficaram da além do Eufrates, que serviram os vossos pais, ou aos deuses em cuja terra habitais? E ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Nimrod, é Babel, Ereque, Acade, Calné, Sinar, Assíria, Nínive. Certamente a gente poderia trazer alguns aspectos sobre cada um desses reinos, mas os mais centrais na vida de Israel foram Babel, Assíria e Nínive. Irmãos, o nosso rei não veio de Babel, da Babilônia, que vamos tratar mais à frente com mais detalhes. Nosso rei veio de Belém. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores se ver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor,
que eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas e já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Eliminarei diante de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Senhor Jesus Cristo, registrado em Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 15. Cristo é o rei que vem para destruir. Ah, mas Nimrod já havia morrido nessa época. Como é que ele vai destruir a terra de Nimrod? Que referência é essa? Porque a referência é ao anticristo. Aquele que se levanta para arrebanhar as nações e enganar, quem sabe, os eleitos de Deus. Mas a palavra fala, vai vir de Belém, vai vir de Belém. Natal. Natal não é só em dezembro que a gente se relembra. A gente relembra, Deus enviou de Belém aquele que há de governar as nações, e não é Nimrod, não é o anticristo, é o próprio Senhor Jesus, o Deus eterno que se fez carne. Renda-se a Ele, viva para Ele, abandone as finas iguarias, as coisas terríveis do Egito e volte para o Senhor, que é rico em perdoar. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Coloque-se de pé. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela Tua palavra, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos repreende, o Senhor nos corrige, dá a direção, o Senhor nos puxa e nos atrai para si. Nós te rendemos graças porque o Senhor não nos deixa, ó Pai, nos afastar do Senhor definitivamente. E nós queremos pedir que o Senhor, por misericórdia, atinja cada um dos corações aqui nesta noite. E com a Tua boa mão, o Senhor sustente, segure, ó Deus, para que o nosso maior prazer não seja as coisas que o mundo oferece, para que a nossa maior lembrança no dia do Senhor seja a adoração a Ti, o alimento da Tua palavra, a comunhão com os irmãos, os louvores que entoamos aqui, as orações que o Senhor tem nos respondido, e não as coisas até lícitas, mas passageiras que este mundo oferece. Dá-nos um coração centrado no Senhor. Ó Deus, restaura os relacionamentos, restaura as famílias, transforma corações endurecidos, abençoa aqueles que estão fracos, titubeando na fé. Ó Deus, e dá-nos que o nosso coração esteja centrado somente no Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele que há de vir para encerrar todo o paradigma desse reino parasita tipificado em Nimrod. Tem misericórdia de nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio.